Oi, boa tarde, tudo bem? Como vai? Seja muito bem-vindo aqui no canal Mário Magela. Hoje nós iremos falar um pouco mais do segundo tema desse novo capítulo, Mãos à Massa, tá certo? E hoje nós iremos entrar num campo do dashboard, dos gráficos, ok? Eu venho aqui mais para fazer um conceito e uma análise do que eu penso sobre isso, tá? O que eu vejo que o dashboard, ele é um orientador, é como se fosse uma bússola. Dentro do navio, dentro do avião, sempre eu vou ter instrumentos para ver se eu estou de fato na rota certa, nas medições se o motor não está aquecendo muito. E aí eu trago isso também para a nossa vida, uma vez que hoje nós somos desafiados a ter mais projetos, ok? E também poder ter mais entregas com diversos tipos de desafios, ok? Para quem está nesse campo, fazendo análise sempre da sua produtividade, está buscando de fato tomar decisões boas, que façam os projetos, essas pessoas elas são inquietas. Então, eu venho aqui falar o seguinte: comece a utilizar os dashboards para medir coisas simples, ok? Coisas simples do seu dia. Por exemplo, se você tem uma tabela de ações, então você pode muito bem criar um gráfico de pizza, por exemplo, dessas tabelas de ações que você tem e começar a perceber qual o nível de ações que estão em ASAP, por exemplo, atividades críticas. Será que eu não tenho muita atividade crítica nesse gráfico de pizza? Pode ser um mau sinal se eu tiver essa percepção. Então significa que eu vou ter que ter ou um entendimento mais adequado do que é criticidade ou o que é coisas que eu posso postergar. Okay? O grande objetivo nosso é manter foco, é trabalhar bem, executar as atividades uma na sequência da outra, sem afobação, ok? Sim, sem muito preciosismo também. Tem que ter agilidade, tem que ter entrega. Mas o mais importante do que fazer é fazer bem feito, ok? E os gráficos, eles estão aí para nos ajudar nesses campos, ok? Um gráfico de barras, por exemplo, eu utilizo para ver a evolução de um determinado comportamento do software, por exemplo. Se o seu site está entrando as pessoas, quantas pessoas entram por dia, se esse gráfico está aumentando ou não. Um gráfico, por exemplo, que tem o acumulado, que tem os gráficos de barra e uma linha. Eu coloco sempre a linha em acumulado. Para quê? Porque ali a linha ela é uma somatória de todos os itens anteriores que eu posso colocar como numeral, como percentual. Então, para cada coisa vai ter uma função. O mais importante do que sair lá aplicando qualquer gráfico é saber de fato o que eu quero com aquilo. Um profissional excelente na área de gestão, William Lacava, uma vez me mostrou de forma muito prática como utilizar o gráfico radar. Ele estava medindo ali, dentro de um grupo de pessoas, o nível que aquelas pessoas estavam estudando, porque tinha um objetivo de fato que todos mantivessem um estudo, fizessem os cursos. E aí ele utilizou o radar justamente para ver qual pessoa estava meio que defasando assim dos demais, meio que puxando por buraco. Okay? Então, antes de sair aplicando, eu preciso saber o que eu quero, e aí vai trazer o gráfico. Por exemplo, o Pareto, que é onde ele puxa ali para as primeiras colunas o grande volume de desvio, a grande maioria dos itens, por exemplo, ele coloca as primeiras colunas em primeiro e depois vai caindo essas colunas na sequência decrescendo, né? Decrescendo essas colunas. Para que eu quero isso? Para identificar, por exemplo, qual que é o item que está dando mais problema dentro de uma empresa, dentro da sua casa. Você pode aplicar sim, deve ser aplicado dentro da gestão doméstica. Por que não? É um grande projeto, não é isso? Por que não utilizar então as ferramentas que muitas vezes são apenas do campo empresarial e também não aplicar em coisas pessoais para melhorar a sua organização?
Não é que eu estou falando aqui que a família ela tem que ter um comportamento semelhante à empresa. Jamais. São ambientes diferentes, são filosofias diferentes, né? Mas a gente pode, de alguma coisa, puxar essas boas práticas empresariais para o campo doméstico, porque a gente muitas vezes se arruma muito bem para ir em uma determinada reunião, muitas vezes essas pessoas não estão nem aí para a gente, né? A gente some do mapa delas, elas nem lembram. E por que não implantar essas boas práticas para dentro de casa, para um ambiente que é duradouro, que é praticamente a sua vida toda você vai morar ali, okay? Então, utilizar bem as ferramentas é o grande lance. Trazer, então, os gráficos, o gráfico de pizza, por exemplo, o radar, como eu mencionei, o de barra, como eu expliquei aqui também, para ver a evolução, ou você quiser ver um Pareto, por exemplo, uma ordem dos maiores e vai decrescendo. Então você foca só naquelas 3 colunas e aí começa a trabalhar isso aí, ok? Então a gente pode utilizar as boas práticas para a nossa vida pessoal e deve. Por quê? Porque a gente começa a treinar o tempo todo. A treinar o tempo todo essas boas ferramentas. E aí, quando a gente chegar num campo profissional, a gente já tem vivência, a gente sabe o que funcionou, ok? Para implantar de forma bem ágil. Tem um vídeo espetacular que eu adoro, que é uma mulher que começa a procurar emprego tal, e depois que descobre que ela ficou parada 2 anos por causa de filho, ela sempre nunca é contratada, né? E aí ela viu uma mulher na rua fazendo uma papinha e também com o telefone, fazendo anotações. E aí ela se transformou, ela pegou todo aquele conhecimento que ela ganhou dentro de casa e levou para sua entrevista. E o entrevistado, de fato, precisava de uma pessoa exatamente como ela, equilibrada, que tinha planejamento, sabia fazer controle de estoque de algo, okay? Porque, na verdade, as coisas só meio que mudam as formas, os materiais, mas o conceito, o núcleo desse conhecimento, ele deve ser o tempo todo aprimorado. Okay? Então, para nós que temos essa preocupação com planejamento, queremos nos organizar, ter gestão, é muito bom que a gente, de fato, possa aplicar também essas ferramentas aí de boas práticas de gestão na própria vida, né? Junto com a família. Por que não? Okay? Então, muito obrigado. Mas a família é uma pequena empresa, é o mais importante de todas. Exatamente. Dentro da família é onde você vai ter todos os conhecimentos, por exemplo, de inteligência pessoal, inteligência psicológica, okay? Dentro da família. Por exemplo, uma criança que cresce sozinha, talvez ela vai ter diversas dificuldades depois de controlar seus impulsos, suas raivas, aquilo que ela não gosta de fazer. Porque desde pequenininho ela vai treinar junto com os irmãozinhos essa dominação assim dos instintos, né, de dar bater ali na cara da outra criança, ou puxar, ou bater, sabe? Então essas coisas elas devem ser aprendidas desde pequeno, né? E de fato, no mundo empresarial, hoje nós estamos vendo essa mesclagem. Como hoje as pessoas estão mais em casa, é normal, por exemplo, numa conferência, a pessoa está falando, com uma criança chorando de fundo, tá? Um som do micro-ondas, tá? Então, assim, são coisas normais e coisas que aí o pessoal começa a perceber que não acontece só com ela, acontece com todo mundo tem família e que bom que tem, tá? Então, meu convite é isso, é buscar para trazer o tempo todo que estivermos em casa, essas boas práticas empresariais, que na verdade são conceitos para melhorar a convivência entre as pessoas. E aí é isso que a gente tem que trazer também para a família. As boas práticas para melhorar a convivência, ter rotinas. Como ontem nós falamos com o Isaac, ele falou uma simples rotina de check-out ali, do check-in do avião, é extremamente fundamental. E muitas vezes as coisas acontecem e a gente nem sabe o motivo do piloto falar, ó, porta em automático, todas essas coisas que existem na aviação. Existem ali, rotina, a pessoa tem que falar, pode ser muito mecanicamente, esteja com atenção ou não, mas existe, e isso é algo de boa prática. Então,
E fica aí o convite, de fato, de nós buscarmos a melhorar cada vez mais o nosso ambiente de trabalho, que hoje também é ambiente de casa, tá certo? Muito obrigado pela participação aí do Fred, muito bem, muito bom, muito obrigado aí pelo domingo que vocês dedicaram aí, e espero muita saúde. E o Fred está se preparando aí, né, Fred? Para um grande acontecimento na vida dele. Mais um, né? Então, que Deus leve muita saúde aí para sua esposa e a filhinha. Tá certo? Que vai nascer aí. Muito bom. Bom demais e tudo de bom e até mais. Muito obrigado, pessoal.